E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que bem, espero que tranquilos. Vamos bater um papo. Resolvi fazer um vídeo, já que eu acabei de gravar outro aqui, então já que eu tô com a mão na massa, por que não aproveitar o embalo e não conversarmos, né? Batermos aqui o nosso papo, né? Todo domingo sobre o horror em Amityville. Gente, li então o livro, tá? Eu tava louca de medo de ler esse livro aqui. Ele não é tão assustador assim, tá, pessoal? Eu li durante o dia, claro. Algumas vezes eu li na cama mesmo, assim, antes de dormir. E não fiquei com medo, tá, gente? Tem algumas passagens, assim, um pouquinho pesadas, mas não é nada demais, gente, tá? Vamos lá, então, pro nosso bate-papo, as minhas impressões. Li, pessoal, e depois eu assisti o filme pela milésima vez, né, o primeiro, e eu assisti bastante documentários, gente, eu li bastante sobre a família, sobre os acontecimentos, e vamos conversar então sobre isso também, tá? Vamos aos pouquinhos. A história, então, é ali nos anos 75, gente, ou 76, tá? A família dos Lutz, então, eles se mudam realmente para essa casa aqui, que fica pertinho ali de Nova York, né, que é o local é Amityville mesmo, fica em Long Island. Inclusive minha prima tava morando lá. Virna, tu tá morando aí ainda, já se mudou? Ela morava lá um tempo atrás. E esse daqui, essa casa fica num bairro assim, bem de, digamos assim, classe média alta. São casarões realmente que dão assim pro rio, né? Então as pessoas têm ali a casa de barco e tal, exatamente como tá na história, gente, realmente é assim. Eu entrei pelo Google, dei uma olhada lá, o filme tá bem fiel, retratando tudo direitinho, né? Inclusive a casa está à venda, gente, eu achei num site de vendas, né, americano, e estão pedindo no momento 814 mil dólares. Sim, gente, e no Google Maps a gente não consegue ver a casa. Ela tá embaçada, tu não consegue ver direitinho. A casa, né, de Amityville, que o número era 108, agora é 112. E a casa do vizinho a gente não consegue ver, gente, tá? O Google bloqueou as imagens, mas tá lá, tá? A mesma casa, eles mudaram só as janelas, porque tem aqueles olhinhos medonhos, satânicos ali, né? Agora as janelas são quadradinhas, tá? Mas vamos à história, então. Ali então, no começo dos anos 70, a família dos Lutz vai para lá, que é o George, se eu não me engano, a Kate e 3 filhos pequenos, né? 2 meninos e uma menina. E eles realmente ficaram lá 28 dias só, gente. Eles não aguentaram ficar na casa, porque muitas coisas logo já começaram ali a ocorrer, né? Então, eles se mudaram para lá, eles compraram a casa por 80 mil dólares na época. Era barato realmente. Eles foram pra lá, falando só do livro agora, como tá no livro, tá, gente? Eles foram pra lá sabendo que tinha ocorrido os assassinatos dos DeFeo, né? Que é o cara que morava lá, a família que morava lá anteriormente, que o cara, no meio da madrugada, matou os irmãos e os pais. E todos encontrados de bruços, assim, na mesma posição. Isso é muito estranho, não se sabe até hoje porquê, como que foi feito isso, né? Como é que as outras pessoas, no momento que esse cara tava dando um tiro porque ele foi de quarto em quarto, os outros não acordaram, né? Porque aparentemente todos estavam dormindo na mesma posição. E isso tá aqui no livro, né, também. Enfim, então a família dos Lutz sabe disso e mesmo assim vão morar lá, né, sem problema nenhum. Então ali nos primeiros dias o George já mostra uma certa agressividade, né, que ele é padrasto, né, até das crianças, ele não é o pai, mas ele tá bem agressivo, ele sente muito frio dentro dessa casa, então ele passa o tempo todo alimentando a lareira, sabe? É uma coisa que até incomoda, porque tu vira uma página, ai, tá frio, eu tô colocando lenha aqui, não sei o que, né? Ele fala muito disso, desse frio que ele sente. Ele tá bem rude, assim, com a mulher, com as crianças. Então, a Kate na cozinha, ela sente como se alguém tivesse, assim, abraçando ela sente um cheiro de perfume feminino, barato.
as crianças, a menininha, a Missy, ela tem um amigo que é o Jody, que é um porco que aparece para ela, né? E depois eles até veem pela janela os olhos desse porco, eles enxergam depois pegadas na neve de um porco, né? As patas fendidas do porco na neve. Os meninos também enxergam, né? Tem ali algumas coisas que eles veem. Então eles entram em contato com o padre, o Mancuso, para que fosse lá na casa para benzer a casa. E esse padre, ele começa a ter vários efeitos colaterais após ter ido na casa. Ele foi lá, ele viu moscas, barulho, ele estava sozinho, ele não encontrou, né, a família em casa. Então ele sente muito mal, ele fica depois mal fisicamente, com uma gripe muito forte, com chagas nas mãos, com bolhas. Então o George fica ligando para ele, não consegue, porque a ligação fica com um chiado horrível, eles não conseguem se comunicar. E eles tentando, né, pedindo que o padre fosse lá, e o padre não vai também, porque ele tem medo, gente. Olha, eu nunca vi uma coisa dessas, gente. O padre com medo, sendo que lá era uma família com 3 crianças. O George já era amigo desse padre, né? Então, mesmo assim, um padre sabendo que é o dever dele, né, que fosse exorcizar ou qualquer coisa, ele se recusa, gente. Ele tá assim morrendo de medo, então ele meio que vai tentando tirar o corpo fora. Ele tá preocupado com eles, mas ele também assim não faz muito esforço para ir lá ajudá-los. Mas ele conversa com os superiores, então ele até tenta, né, fazer com que outros padres vão ao local, mas os superiores eu achei muito estranho aqui no livro, assim, eles não levam a sério, tipo um padre que eles conhecem há anos, um homem sério, tá falando para eles que tá tendo ali ocorrências muito estranhas, né, sobrenaturais na casa, e os superiores desse padre dizem: ah, tu tem que tirar umas férias, tu tem que te tratar, tipo, eu acho que a primeira coisa era que eles fossem analisar realmente o que o padre tá falando, né, não ficar assim com incrédulos do jeito que eles ficaram, tá, mas tudo bem. Então a família passa por tudo isso, gente, eles não têm ajuda, e aí eu não entendi também, porque assim, parece que o George, ele tá meio que sendo, sei lá, possuído, obsediado, não entendo bem esses termos, porque tu vê que no começo ele é o que mais muda, assim, a personalidade, mas com o tempo passando, ele volta, né, ao normal dele. Inclusive, ele começa a cuidar da família ali, ele começa a acreditar, então, no que as crianças começam a falar, no que a Kate começa a falar que tá acontecendo. E eu acho que se realmente tivesse alguma força demoníaca agindo sobre ele, não ia abandonar ele assim de uma hora para outra, tipo, o cara tava super agressivo, super rude, e aí, não, tá, tudo bem, vamos fazer alguma coisa, vamos sair daqui. Então ele pega a Bíblia, ele começa a ler pela casa, sabe, como se assim, se ele não tivesse possuído, então, aquela força deixou de atuar sobre ele, por quê, né? O lógico seria que a força cada vez mais se sobrepusesse sobre ele, né? Mas não é o que acontece. Tanto que eles começam ali a fazer umas invocações e tudo, né? Tentar proteger a casa, enfim, né? Até que culmina, assim, num dia que tem uma tempestade, a casa quebra os vidros, eles então decidem realmente sair dali, tá, gente? Porque não aguentaram mesmo o que aconteceu, né? Não estavam aguentando mais as coisas que estavam correndo. E lá no porão, o George encontrou uma peça meio escondida, que era um quadradinho todo pintado de vermelho, como se fosse sei lá, um altar, alguma coisa assim, né, pra já fazerem coisas malignas ali. Então eles acham assim que meio que a família anterior então pudesse estar mexendo com essas forças, tá? Eu acho que a história todo mundo já conhece, né, gente? Vamos aqui conversar um pouquinho sobre as coisas que eu li então após a leitura, né, o que eu assisti depois da leitura do livro. Primeiro ponto, eu acho que essa história deveria ser averiguada desde o começo da casa, desde a construção da casa. Quem foram as famílias que aportaram lá em primeiro lugar? Que, na minha opinião,
a coisa não começou com os Defeu, né? Esse cara que matou a família, ele disse que ele ouvia vozes e tudo. Claro, não acredito 100% nele, né, gente, realmente. Mas esse quartinho vermelho, sabe lá quantas décadas já não existia ali, de repente, desde a construção da casa. Então isso é uma coisa que eu não encontrei, né? As famílias anteriores, quem eram os moradores, quem construiu a casa. Não, a história se baseia apenas, né? Tudo que é documentário que tu vai assistir é dos Lutz ou dos Defeu. Tu não tem outras famílias que moraram lá que seriam interessante pesquisar todo o histórico dessa casa. O que mais? O livro, ele passa muito pano para a família, tá? Mostra que o George como um cara amoroso, a Kate também como uma mãe amorosa, mas parece que a verdade não era bem assim. Diz que o George era um cara muito durão, muito rude e muito, assim, autoritário. E o filho, né, o Danny, ele fugiu de casa, né, ele contando daí já num documentário, né, que ele fez há poucos anos atrás. Tu vê que ele é um cara assim, que ele tem algum distúrbio realmente. Então ele diz que o George, ele era um cara extremamente autoritário e que o George já mexia com o coisa ruim. O Danny, o menino, filho da Kate, ele diz que quando eles se mudaram para Amityville, um dia ele foi na casa de Barcos e o George estava lá com os amigos e ele espiou pela janela. O George estava fazendo um objeto flutuar. Então eu imagino que esse cara devia estar metido com alguma seita. E isso não é retratado aqui no livro. No livro ele só fala, o Jay Anson só diz que o George e a Kate faziam meditação transcendental, né? Ele fala várias vezes isso aqui no livro. E aí, enquanto eu li o livro, né, que eu não me aprofundei na história, eu pensei, meditação transcendental. Tudo bem, legal, eu também faço meditação. Só que isso abre a tua percepção, né? Então eles faziam isso, eles já estavam ali meio que com as portas abertas para outras energias entrarem e influenciarem a vida deles ali na casa também. E aí então, né, assistindo os documentários, eu vejo que o George, ele mexia com outras coisas, que realmente não era só meditação transcendental, coisa nenhuma, né? E esse menino, então, o Danny, ele fala que logo que eles saíram da casa, porque eles dizem que não queriam dinheiro, não queriam nada, né, que o interesse deles não era nada disso, mas apareceram em vários programas, 1 ano ou 2 depois já fizeram filme, né, engraçado. E aí o Danny, ele disse que logo que eles saíram da casa, um pouco tempo depois, colocaram o menino no monastério. Ele ficou lá por 1 ano, sem ver os pais rodando o país, fazendo entrevistas, concedendo, né, as entrevistas e filme e tudo, e o menino enfiado no monastério, gente. Por quê? Por que fizeram isso com o Danny, com medo que ele falasse alguma coisa? Mas ele sustenta a história até hoje. Ele diz que sim, que aconteceram muitas coisas lá, mas que o George mexia com, né, essas outras coisas. Só que daí eu também penso, para ele é muito conveniente ele manter essa história viva. Afinal, todo ano eles recebem milhões de dólares, pessoal, por direitos autorais, por tudo. Cada vez estão fazendo filme de novo sobre Amityville, e filme, e documentário, e entrevista. Essa história não morre nunca. E os filhos ali, os herdeiros, continuam recebendo esse dinheiro. Então, para eles é muito importante manter a história viva como se fosse verdadeira. Eu acho, minha opinião, que realmente aconteceram algumas coisas lá, mas que não foi tudo isso, gente. Eu acho que não foi esse circo todo. Podem ter visto algumas sombras, alguma coisa, mas não da forma como, que horror, vamos sair daqui. Porque assim, a gente só tem também o lado deles da história. É engraçado, né? Daí fica mais fácil ainda manter uma história assim, viva. Tu não tem os vizinhos falando nada. Não tem o dono do bar, porque tinha um bar ali perto que o George foi, e o morador anterior, o Defeu, também ia lá beber.
Então tu não tem o dono do bar falando, tu não tem os vizinhos falando, tu não tem os policiais envolvidos, porque os policiais faziam ronda ali seguidamente para ver se estava tudo ok. Tu não tem nem o padre, gente, falando. Cadê o padre? Cadê todo mundo? Nos documentários, nas entrevistas, tu só vê os Lutz dando a versão deles da história. Aí me desculpa, né, gente? Eu não sou de acreditar em qualquer coisa. Então, assim, pra mim, fica meio difícil acreditar que tudo isso aconteceu quando tu só tem uma versão da história, né? Tu não tem outras pessoas, nem a família. Não tem a família dos Lutz, a mãe, os irmãos falando de nada disso. Ah, porque tinha uma tia que pressentiu, porque os amigos também foram lá, uma amiga médium pressentiu também. Não temos isso, tá? E aí parece que depois os Warren foram lá ver essa casa e disseram que, ai, é a casa mais amaldiçoada, se eu não me engano, a Lorraine falou isso, que é a casa mais amaldiçoada que ela já viu, não sei o quê. Só que eu, sinceramente, tá, gente, eu não tenho muito conhecimento dos Warren, mas eu não acredito em tudo que eles falam, tá? Porque, pessoal, o que envolve fama, poder, dinheiro, pessoal, para inventar uma história é assim, né? Então, eu tenho o pé atrás com tudo isso, até imagino que aconteçam coisas que aqui eu acho que realmente aconteceu, mas não acredito que seja tudo isso. E eu até conversei com o Rubens sobre isso, ele me falou que ele assistiu um documentário ou um livro que ele leu que uma pessoa fala que os Warren vieram com uns papos meio estranhos, não sobre MTV, mas um outro local que, dá pra fazer muito dinheiro aqui, não sei o que, sabe? Uns comentários, assim, bem capciosos, assim, que eu achei, sabe? Não sei, né? Então, eu fico realmente com o pé atrás, né? Com os Warren, com os Lutz, né, gente? Então, é isso, né? O filme, ele tá muito fiel ao livro, realmente, né? Aquele circo todo, aquela loucura toda, é o que eles dizem que aconteceu, é o que tá aqui no livro. Mas, pelo que eu percebi, então, essa família não era tão amorosa assim, né? O George era autoritário, a Kate deixava e eles mexiam com outras coisas além de meditação. Tanto que o Danny disse que falou para a mãe dele, né, que viu isso na casa de barcos do George fazendo algo levitar. E a mãe dele disse, esquece, finge que tu não viu isso, não comenta nada disso, morre o assunto. Né? Então tá, gente, é isso daí então, né? É um livro bacana, gostei da leitura, gostei. Só que não dá pra ler achando que é realmente tudo aquilo ali que aconteceu, tá? Mas fato é que a casa parece que vira e mexe tá pra vender, né? Vários moradores deram as entrevistas assim, dizendo que nunca viram nada lá, mas ninguém para naquela casa por muito tempo. Tá bom, gente? Sentem o dedo no likeão e nos vemos no próximo vídeo.